Nilson disse, nós estamos no mês da família e nós vamos ter, né, durante esse mês, ministrações aos domingos, voltado para a família, né? E essa semana eu ouvi uma ministração e Deus ministrou muito meu coração, Deus falou muito comigo, né? Compartilhei algumas coisas com a Thalita, ela está lá em casa. E quando eu fui me preparar para essa noite, o Espírito Santo foi muito claro, né? Fale aquilo que falou com você, né? Ministre aquilo que foi ministrado ao seu coração. E nós vamos falar hoje sobre uma família também, uma família da Bíblia. Uma família bem conhecida na palavra, na Bíblia, que eu acredito que todos nós já conheçamos a história dessa família. Nós já conhecemos aquilo que aconteceu com essa família, né? Nós vamos abrir a palavra no texto no livro de Gênesis, no capítulo 39. Eu dei um tema para essa palavra, e o tema é Comece com você. Nós vamos entender, durante a ministração, por que comece com você, né? Então, no verso 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Eu creio que a maioria já conhece a história, né? Que José, ele era o filho amado de Jacó. E José, ele tinha ganho um presente do pai dele. E os irmãos ficaram enciumados. Os irmãos foram lá e armaram toda uma situação para poder matar José. Só que um dos irmãos, o mais novo, o Benjamim, disse assim: não vamos fazer isso com ele. Vamos apenas jogá-lo dentro do poço. Jogaram ele dentro do poço, deixaram ele lá. Daqui a pouco passou uns ismaelitas e eles ofereceram José para eles. Eles não queriam comprar José como escravo. E José foi comprado como escravo e chegou lá na casa de Potifar, onde a gente está lendo aqui. Vamos continuar. Quando este, Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, com José, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então a gente vê aqui que por causa de José, Potifar foi abençoado. Porque José estava ali na casa de Potifar, porque Potifar deixou aos cuidados de José tudo o que ele possuía. E a palavra diz que tudo que Potifar tinha prosperou, né? Foi algo muito próspero. Então, quando José foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17 anos de idade. Um jovem com 17 anos de idade, será que ele tem noção de alguma coisa? O que vocês acham? Nilson, você casou com 17 anos de idade. Tinha noção de alguma coisa? Tinha sim, porque você casou, você tinha me engravidado. Então, um jovem com 17 anos de idade, ele já tem um caráter formado, concorda? Um jovem com 17 anos de idade, com 18 anos, ele vai servir o quartel. Né, Bruno? Bruno serviu o quartel com 18 anos. Então, com 17 anos de idade, um jovem já tem uma experiência de vida. Ele já recebeu algumas coisas que estão marcadas nele. E aquilo é uma verdade para ele, né? Eu peguei o Nilson como exemplo, né? Porque com 17 anos, eu engravidei do Nilson. Nós namorávamos e eu engravidei. E o Nilson, ele tinha algo muito certo na cabeça dele. De que se um dia, porque os pais dele ensinou ele o seguinte: se um dia você engravidar uma moça,
você vai casar com essa moça, você vai assumir o teu filho e vai assumir a mulher. Então, quando eu engravidei, isso foi muito certo para ele. Ele disse assim, não, nós vamos nos casar. E ele chegou para o meu pai, para conversar com o meu pai, dizendo isso, seu Antônio, eu e a Rosana vamos nos casar. Então, ele já tinha um caráter formado. Aquilo que tinha sido ensinado para ele já estava dentro dele. Então, ele já sabia, tinha noção de muita coisa, né? Então, José também, com essa idade, ele tinha uma boa percepção da vida, daquilo que ele tinha recebido do seu pai. Então, ele já era um jovem, ele não era mais uma criança, né? E a Bíblia diz que ele estava como escravo lá na casa de Potifar, né? Ele foi vendido como escravo. Porém, ele prosperava. Mas como que pode? Um escravo próspero? Sim. A Bíblia nos diz isso, que apesar dele estar lá como escravo, ele prosperava. Isso nos mostra, amados, que não importa a situação e nem o lugar onde nós estamos. Se Deus está conosco, nós somos prósperos. Amém? Então, não importa o lugar onde você está hoje. O Senhor está com você? Glorifica o Senhor porque você é próspero. Não importa como você está. A história dos pais costuma repetir na vida dos filhos. Normalmente, quando existem pais alcoólatras, os filhos se tornam alcoólatras. Se existem pais violentos, os filhos são violentos. Nós temos um exemplo muito, muito claro aqui na igreja. O Jorge, ele sempre trabalhou no som. O Jorge sempre, desde que nós chegamos na igreja, nós fomos recebidos na igreja há 13 anos atrás, nós conhecemos o Jorge, no primeiro dia que nós estávamos na igreja, fazendo o quê? Tirando foto do culto. E hoje, quem que nós vemos fazer isso? A Ana Alice. O Luciano, também, sempre trabalhando com o Jorge ali na mesa de som, né, nos vídeos. O Luciano sempre, que começou a trabalhar na igreja, sempre foi nessa área que ele começou a trabalhar. E hoje, olhem para trás e vejam, quem está lá no som? Nos vídeos ali no som? A Thaís. Então, isso é um exemplo muito clássico que nós temos aqui, para nós vermos com os nossos olhos. Eu estava sentada ali, eu estava no canto ali, na hora do louvor, o Enzo sentado na cadeira do meu lado, olhando o Mateus tocar bateria. Ele me chamou e falou assim, ô vó, quando tiver o culto de crianças, você traz a minha bateria aqui para a igreja, para eu tocar igual meu pai? Então, ele está vendo o pai e quer repetir isso. Então, amados, é natural isso. Os filhos, além de haver uma questão espiritual, porque nós vemos também a questão espiritual, né? Coisas que acontecem com os pais se repetirem na vida dos filhos, né? Iniquidades geracionais se repetirem na vida dos filhos. Isso é algo que é muito claro para nós. José era filho de Jacó. Quando Jacó trabalhou na casa de Labão, lá ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos. Ele ouviu a mesma coisa que José ouviu de Potifar. Labão disse que queria Jacó trabalhando para ele, porque tudo que Jacó fazia prosperava. Tanto que Labão enganou Jacó, né? Ele trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel, Labão foi lá e deu Lia para ele poder trabalhar mais 7 anos lá, porque Labão falou assim, tudo que eu dou para esse homem prospera. Eu dei 3 ovelhas para ele, olha o tanto de ovelha que multiplicou aqui. Então, Jacó prosperava em tudo que fazia. E José, por ser seu filho, também aconteceu isso. Deus, ele sempre trabalha com gerações. O plano de Deus não era só para Jacó ou para José, mas era para toda uma geração. Para toda uma geração. É interessante porque, quando eu me converti, o primeiro livro da Bíblia que eu li foi o livro de Apocalipse. Eu tinha uma curiosidade, porque antes eu ouvia assim, ó, não leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você fica louca. Eu tinha medo de ler a Bíblia. Aí eu me converti. E Apocalipse, então, misericórdia, não leia Apocalipse, né? Gente, quando eu me converti, eu queria saber o que Deus tinha preparado para mim. Eu fui ler Apocalipse, eu comecei do final. Eu quero saber como é esse final, porque eu quero esse final para mim. E eu me lembro que um texto que chamou muito a minha atenção foi
que, se eu permanecesse fiel até o fim, eu receberia a coroa da vitória. Então, esse texto marcou a minha vida. Porque eu pensava assim, eu posso passar o que for, mas eu tenho que ficar fiel, tenho que permanecer fiel. Porque se eu permanecer fiel, a palavra diz que eu vou receber a coroa da vitória. Então, isso foi algo para mim que marcou. O segundo livro da Bíblia que eu li, depois da minha conversão, foi Gênesis, por causa da história de José. Um dia eu estava na igreja, logo no início da minha conversão, e o pastor pregou sobre José. E eu achei tão interessante aquela história que eu fui querer ler mais. Ele pegou um pedacinho da história de José e eu fui querer ler mais. E aí, conforme eu comecei a ler, eu vi que eu precisava ler o antes, o que tinha acontecido antes de José. E eu comecei a ler Gênesis inteiro, por causa de José. E eu comecei a ver a fidelidade de José. E eu pensei assim, gente, aquilo lá que eu li em Apocalipse faz sentido. Porque lá também José foi fiel. Né? Havia fidelidade no coração de José. Então, foi algo que, assim, uma experiência que eu tive. Então, José, ele estava indo muito bem lá na casa de Potifar. Potifar deu para ele, né, todos os bens dele, para ele cuidar, a casa dele, o campo. Ele estava trabalhando e prosperando ali. Até que um dia, a perturbada da mulher de Potifar, que a gente não sabe o nome dela, porque a Bíblia não cita o nome, só vê que ela é uma perturbada, agarrou esse homem, gostou dele, porque a palavra diz, aqui no versículo 6, ainda na continuação do 6, diz assim, José era atraente de boa aparência. Eu imagino, porque José, ele vinha de uma família, que era uma família boa, ele não era qualquer escravo. José era filho de Jacó, o homem que tinha promessa sobre a vida dele. Então, José era um homem bonito, bem apresentável, né? Apesar dele ser escravo, a mulher de Potifar, a perturbada da mulher de Potifar, colocou os olhos em cima dele e quis seduzir ele. Então, estava tudo indo muito bem. E José teve que fugir daquela situação, para não ser seduzido por ela. Então, a mulher chegou, agarrou ele, né? Nós não vamos ler isso, depois, se você quiser, você lê na sua casa, nós não vamos ler a continuação. Mas a mulher agarrou ele, e ele fugiu. E a mulher armou toda uma situação para ele poder ser preso depois. E é interessante nesse fato aqui, de José com a esposa de Potifar, que a Bíblia não diz que José tinha um anjo do lado dele, protegendo ele, fortalecendo ele, que tinha alguém fazendo uma oração poderosa por ele, uma oração forte por ele, para ele resistir à tentação. A Bíblia fala isso? O que a Bíblia diz? Que José era filho de Jacó. Que José era filho de Jacó. O pai tem responsabilidade de colocar limites e dar destino para os filhos. Jacó soube dar limites e destino para o filho dele. Então José, ele sabia que aquilo não era o que o pai dele tinha ensinado para ele. José sabia que aquilo não era correto, que ele precisava fugir. Os filhos não aprendem com aquilo que nós falamos, eles aprendem com o que nós fazemos. E José, ele tinha um modelo de casamento na casa dele, que era o pai dele e a mãe dele, a Raquel, Jacó e Raquel. Ele sabia que o pai dele tinha trabalhado 14 anos para conseguir se casar com a mãe, com Raquel, porque ele amava aquela mulher. Ele fugiu daquela mulher porque também porque sabia que aquilo não agradava a Deus e que não era o tipo de relacionamento que ele queria ter, porque ele tinha um modelo na casa dele de um relacionamento segundo o propósito de Deus. José tinha um modelo, que era o seu pai e a sua mãe. Nós não vemos na Bíblia nada que diz assim, que José fez algo que Deus se agradou e o abençoou. Não vemos isso. Né? Deus falando assim, a Bíblia falando assim, José fez isso e Deus se agradou do coração de José e o abençoou. Não vemos. Deus estava abençoando José por causa da aliança que ele tinha feito com Jacó. Deus fez uma aliança com Jacó. E José recebia essa bênção. José era beneficiado por essa bênção, por essa aliança. Deus é um Deus de gerações. Ele abençoou o teu filho por causa de você.
Você, talvez, passe por situações na tua vida que você não entenda. Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que viver isso? Talvez, amados, o teu filho tem algo para realizar lá na frente, que Deus precisa ensinar para você hoje. Para ele ver você passando por aquilo e ver a tua fidelidade. Para ele ver você passando por aquela situação e ver assim, puxa, o meu pai e minha mãe estão passando por isso, mas eles são fiéis. Eles não abandonam o Senhor. E ele está olhando isso. E se você acha que lá na frente, quando ele passar por alguma situação, ele vai abandonar o Senhor? Não vai, porque ele teve um modelo dentro de casa. De repente, nós podemos pensar assim, mas e o meu pai? Meu pai não tinha uma aliança com Deus. Quer dizer que então eu não vou ser abençoado? Isso pode começar a partir de você. Isso pode começar a partir de mim. Isso começou a partir de mim. Não interessa quem foi o seu pai. O que interessa é quem é o pai do seu filho. Amém? É a partir de você. Nós podemos ter uma história diferente. Nós podemos mudar a história da nossa geração. Eu comecei a ter uma história diferente. As minhas primas, por parte de pai, 80% delas engravidaram na faixa de 15, 16 anos. Algumas se casaram, outras só se amaziaram. E ficaram, em média de 7, 8 anos casadas com os pais dos filhos. Na média de 7 a 8 anos de casamento, gente, isso é 80% das minhas primas, por parte do meu pai. Todas elas se separaram. Todas, na faixa de 7 a 8 anos de casados. As filhas dessas minhas primas engravidaram na faixa de 16, 17 anos. Solteiras. E não estão casadas com os pais dos filhos. Essas minhas primas que engravidaram, as primas de primeiro grau, se casaram ou se ajuntaram com outros homens. E têm outros filhos. Um filho de cada pai. O que aconteceu comigo? Eu engravidei com 15 anos de idade. Com 10 anos, 9 para 10 anos de casada, nós nos separamos. Só que a diferença é que eu encontrei Jesus. A diferença é que eu me entreguei para Jesus. E a minha história foi diferente da história delas. A minha história mudou a história da minha geração. A nossa filha, Thalita, se casou com 22 anos. Teve o seu filho, Enzo, dentro da cerca de proteção do casamento. A história dela foi totalmente diferente da história das minhas primas de segundo grau. Por quê? Porque nós decidimos fazer diferente. Hoje, eu vejo a minha filha, juntamente com seu esposo, com seu filho, sendo provedores de alimento espiritual para uma nova geração. Eu vejo eles fazendo diferença na vida de outras pessoas. De pessoas que se aproximam deles precisando de alimento. Assim como foi com José. José, ele abençoou uma geração inteira por causa daquilo. Preservou uma geração inteira por decidir não pecar, não fazer o que era errado, não sair do propósito a qual o pai dele tinha ensinado ele. No caso de José, o plano de Deus era alimentar uma geração. Ele começou isso lá com Abraão, depois passou para Isaac, chegou em Jacó e agora em José, que vai ser o provedor do alimento de uma geração inteira num tempo de escassez. Por quê? Porque José trabalhou para Potifar, foi preso, né? Toda aquela história que a maioria deve conhecer. Se vocês não conhecem, depois vocês vão ler. A partir do capítulo 37, começa a contar a história de José, vocês vão ler e vão ver que José ele foi provedor de uma geração inteira, de alimentos para uma geração inteira. Então, Jacó ensinou a José, não com o que ele falava, mas com o que ele fazia.
Né? Nós vemos isso em Gênesis 33. Vamos lá olhar Gênesis 33. Nós vemos Jacó indo de encontro a seu irmão Esaú. Eles estavam brigados há anos. Porque Jacó usurpou e acabou roubando a primogenitura de Esaú. Então eles brigaram, ficaram afastados. Jacó teve que fugir para não ser morto por Esaú, porque Esaú queria matar Jacó. Então fazia muito tempo que eles estavam brigados. Então Jacó usurpou seu irmão e teve que fugir para longe para que não fosse morto. E Jacó, lá no capítulo 33, Jacó vai de encontro ao seu irmão, se curva diante dele 7 vezes pedindo perdão. E José estava ali, do lado, vendo seu pai fazer isso. No versículo 7, vamos lá ler no versículo 7 do capítulo 33. Diz assim: depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel, e também se curvaram diante de Esaú. Então nós vamos ver ali que José viu o que o pai estava fazendo, se curvando diante do irmão, pedindo perdão para o irmão, e agiu da mesma maneira. José estava ali, olhando, anos depois. O que acontece com José? Os seus irmãos, que queriam matá-lo lá atrás, por ciúmes, vêm diante de José buscar alimento. E o que José faz? Aqueles irmãos que venderam ele, aqueles irmãos que pensaram em matar ele, aqueles irmãos que tinham ciúmes dele, José os perdoa. Da mesma maneira como o pai fez com Esaú. José o perdoa. Lá em Gênesis 45. O 4 e o 5. Diz assim: e disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, morrendo de medo ele estava. Então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José disse assim para eles assim: não fiquem se sentindo culpados por eu estar aqui. Eu estou aqui porque Deus tinha um propósito para mim. Deus tinha um propósito para vocês. Eu fui enviado para cá para preparar o alimento para vocês hoje, que vocês estão aqui. Ele fez o que viu seu pai fazendo lá no passado. E é interessante porque até Jesus diz isso: eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer. Que é o versículo chave, né? João 5,16. João 5,19, eu acho que é, né? Que diz isso. Eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer. Então não importa quem foi o seu pai, amados. Meu pai foi um homem totalmente perdido. Meu pai foi um homem que que judiou da minha mãe, abusou. Que meu pai foi um homem que era muito ruim para mim. Não importa. O importante é como você está sendo como pai para os seus filhos. Lógico, você vai ter que perdoar os teus pais, você vai ter que liberar perdão para o teu pai, você vai ter que ser curado dessa ferida. Mas não é porque o seu pai foi um homem ruim que a tua geração está perdida. Não, você pode fazer a diferença. Comece a partir de você. Então, como eu disse, os filhos fazem aquilo que vê os pais fazendo. Agora eu quero que você pense assim: como é que você trata a sua esposa? Seu filho vai tratar a esposa dele igual, porque ele está te observando. Como é que é você em relação a Deus? Teu filho vai ser igual, porque ele está te observando. Como que é a sua vida devocional? Teu filho vai ser igual, porque ele está te observando. O tempo todo ele está te observando. Conversando com a Thalita essa semana, a gente estava falando sobre isso, né? Semana toda a gente tem falado sobre isso, aí depois eu escutei essa ministração, e eu falei para ela assim: interessante, Thalita, porque quando a Thalita era pequenininha, logo que nós nos convertemos, ela me via sempre lendo a Bíblia.
Um dia o Nilson chegou em casa e falou assim, interessante, né? A Thalita está sempre com a Bíblia na mão, lendo. Porque ela vê isso em você, lembra disso? Porque ela vê você lendo a Bíblia. O tempo todo ela vê você fazendo isso. Então ela também tem esse desejo. E hoje, amados, ver a Thalita aqui no altar, ministrando louvor, enquanto eu estava ali, o Senhor ministrou no meu coração. Isso é fruto. Ela viu isso. Lógico que eu não ministrava louvor, né? Não, até ministrei louvor uma época, para quem não sabe, né? Pela misericórdia do Senhor. Mas não é por isso, não. É porque, quando nós nos convertemos, a Thalita tinha 3 para 4 aninhos. Então, ela não era acostumada a ir na igreja, né? A gente não frequentava a igreja. Começamos aí. E ela não queria ficar na salinha das crianças. Ela não ia para a sala das crianças de jeito nenhum. Não gostava, queria ficar no culto. Mas por que ela queria ficar no culto? Para fazer bagunça. Então, a igreja, ela eram bancos. A gente sentava no meio, assim, da igreja. Gente, era uma luta para segurar a Thalita sentada no banco. Hoje a gente vê o Enzo, eu vejo muito a Thalita no Enzo, muito. Esse jeitinho, né, de ser. Quando eu dava uma bobeada dela do meu lado, ela passava por debaixo do banco e ia mexer com a pessoa que estava lá na frente, lá no primeiro banco. Então era assim, mas era difícil. E às vezes a gente até se incomodava e ficava, meu Deus do céu, e pensava assim, Senhor, vamos para a igreja hoje, tem culto, chegar lá, a Thalita vai dar um trabalho. Mas nós levávamos, mesmo assim. Dava trabalho? Dava. Mas nós sempre levamos, nós nunca deixamos ela em casa por causa disso. A gente levava e ela estava sempre do nosso lado, até o dia que ela começou a se interessar para ir para a escolinha, para ficar na salinha com as crianças. E hoje nós vemos a bênção que é. Ela ministra o louvor, ela participa do culto, está sempre ali. Ela se apaixonou por Jesus, porque ela viu em nós a paixão que nós tínhamos por Jesus. Então, amados, se você é uma pessoa que é apaixonado por Jesus, os teus filhos também vão ser, porque eles vão entender que isso é bom. As crianças, elas aprendem comportamento. Se Jacó tivesse falhado na educação de José, uma geração inteira ia morrer de fome anos depois. Se nós falhamos na educação dos nossos filhos hoje, uma geração inteira pode morrer de fome amanhã. Talvez não de fome física, né, de alimento, como foi no caso de José, mas de fome espiritual. Porque, de repente, o teu filho, o meu filho, tem um chamado para pregar para multidões. E se eu não ensinar para os meus filhos aquilo que Deus tem, como é que esse filho vai abençoar essas multidões? Vai alimentar essas multidões com aquilo que Deus tem para eles? Deus está nos dando hoje uma chance de mudar a nossa história a partir de nós, começando em nós. Os nossos filhos poderão ser aqueles que irão alimentar uma geração inteira. Nessa conversa que eu tive com a Thalita, e a gente falou sobre isso, sobre o propósito. Talvez, mãe, pai, você ainda não se encontrou assim ministerialmente. Talvez você ainda não se encontrou. Puxa, eu não sei direito qual é o meu chamado na igreja, eu não sei em que área eu posso servir. De repente, o teu propósito é ser um excelente pai, é ser uma excelente mãe, porque Deus vai usar os teus filhos para alcançar uma geração inteira lá na frente. Então faça com amor, faça com dedicação, dê o seu melhor para os teus filhos hoje. O teu melhor não é o melhor presente não, amados. Não é comprar o videogame melhor, o celular, o último celular que saiu. Não. O teu melhor é aquilo que você, a tua essência, aquilo que tem dentro de você. É a presença do Senhor, é a educação. O teu filho pode ser um grande médico que vai descobrir a cura do câncer. Teu filho pode ser um grande engenheiro que vai fazer casas para muitas pessoas morarem. Amados, Deus pode usar o teu filho na profissão dele. Mas para isso, ele precisa ter dentro dele algo plantado que você vai plantar, que é a presença do Senhor, para ser bênção. José era um excelente governador, um excelente administrador.
Mas através da administração dele, Deus o usou naquele lugar. Através da profissão dele, Deus o usou naquele lugar. Amém? Nós precisamos reconhecer onde nós temos errado, nos arrepender, para que os nossos filhos não cometam os mesmos erros que nós. Jacó, ele foi conhecido como enganador, antes dele ter um encontro com Deus. Mas José nunca foi conhecido como enganador. Ele foi reconhecido como um homem de Deus. Por quê? Porque Jacó se arrependeu de ser um homem enganador. Pediu perdão para o Senhor. E José pôde desfrutar de um novo homem, que era Jacó. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender diante do Senhor, pelos erros que cometemos, e passar a termos uma vida cheia da presença de Deus, para que os nossos filhos não venham a ser conhecidos pelos nossos pecados. Eu era uma pessoa, misericórdia, muito briguenta, muito briguenta. Brigava com todo mundo. A Thalita nunca foi chamada, a filha daquela briguenta lá? A filha daquela mulher chata? Não. Já falaram isso para você, Thalita? Ela nunca foi reconhecida desse jeito. Mas ela foi reconhecida como a filha da Rosana, a filha do Nilson. Ela não foi reconhecida como a filha aquele cara que tem um problema de inferioridade lá, que olha, se sente menor que todo mundo. Não. Ela foi reconhecida assim, a Thalita é a filha do Nilson, um homem segundo o coração de Deus. A Thalita é a filha da Rosana, uma mulher segundo o coração de Deus. Os teus filhos não precisam ser reconhecidos pelo teu pecado. Os teus filhos vão ser reconhecidos por aquilo que Deus fez na tua vida. Amém? Se nós não honramos o nosso marido, a nossa esposa, que nós possamos passar a honrar, para que os nossos filhos vejam isso. E honre também a sua esposa. Honre o seu marido, quando eles forem adultos, quando eles se casarem. Se nós somos pessoas que costumam tirar proveito das situações para nos favorecer, que possamos passar a priorizar o nosso próximo, para que os nossos filhos olhem para nós e vejam assim, o meu pai e minha mãe sempre priorizou o próximo. Meu pai e minha mãe nunca foi de enganar as pessoas. Então que seus filhos possam também ter isso no coração deles. Os nossos filhos estão nos observando o tempo todo. Nós somos a Bíblia que os nossos filhos estão lendo. Nós somos a Bíblia que os nossos filhos estão lendo. Não se preocupe, amados, se o seu filho vai ter contatos com pessoas lá fora que defendem a ideologia de gênero. Não se preocupe com isso. Não se preocupe se o seu filho vai para a escola e lá vai ter alguém que vai chegar e oferecer droga para ele. Não se preocupe com isso. Não se preocupe se o seu filho vai conhecer pessoas que vão mostrar caminhos errados para tentar levar ele para o caminho errado. Não se preocupe com isso. Se preocupe em apresentar quem é Jesus para os teus filhos. Porque se o seu filho vê em casa um homem e uma mulher apaixonados por Jesus, porque se eles virem isso e virem que seus pais, por serem apaixonados por Jesus, dão a eles um destino que é o céu, eles também serão homens e mulheres apaixonados por Jesus, porque esse será o modelo deles. E se eles forem apaixonados por Jesus, nada, nem ninguém nesse mundo fará com que eles queiram se afastar de Jesus. Nada, nem ninguém. Porque eles sabem que Jesus, eles vão saber que Jesus é suficiente para eles. Eles vão saber que nada nesse mundo pode ser melhor do que aquilo que eles têm dentro deles, que é Jesus. Amados, quando nós temos uma experiência real com Cristo, nada muda o nosso coração. Nós não pendemos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós continuamos olhando para o nosso alvo, que é o Senhor. Então se preocupe com isso, meus amados. Se preocupe em ensinar para os teus filhos quem é Jesus. Se preocupe em mostrar para eles que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida.
Se preocupe em ensinar para eles que se eles permanecerem fiéis até o fim, eles vão receber a coroa da vitória, a coroa da vida. Se preocupe em ensinar para eles a palavra de Deus. Porque se eles tiverem isso firmado no coração deles, eles não vão ser atraídos por mais nada nesse mundo. Nada nesse mundo vai arrancar deles a presença de Jesus. Nada. Não vai ter nada mais atraente. Então se preocupem em fazer isso. E ensinar para eles quem é Jesus. Rosana, mas eu já errei tanto. Eu já fiz tanta coisa errada com os meus filhos, na educação dos meus filhos. Os meus filhos já me viram fazer coisas erradas dentro de casa. E agora? Não se importa com o que passou. Peça perdão ao Senhor. Comece a mudar agora e olhar para o futuro. Comece a partir de hoje a ter uma atitude diferente dentro da sua casa. Comece a partir de hoje a trazer os seus filhos para perto de você. Eu ministrei uma moça essa semana, que ela disse assim para mim assim, Rosana, mas eu fiz tudo errado com a minha filha, hoje ela tem 19 anos, e eu fiz tudo errado com ela. Eu disse para ela assim, olha, comece a partir de agora a fazer o certo. Mas ela já tem 19 anos, não interessa. Chega para ela, abre o teu coração e diga para ela, filha, eu nunca dei amor para você, eu nunca te dei um abraço, porque eu também nunca recebi. E hoje eu reconheço que eu errei com você, minha filha, eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir para você me perdoar, porque eu falhei com você como mãe. Amados, o perdão, ele mata o pecado. O perdão é o pesticida que mata o pecado, a semente do pecado. O que passou, passou. Comece a partir de hoje a fazer diferente. Mude-o agora, para que lá no futuro você possa ver os frutos. Olhe para aquilo que seus filhos podem ser a partir de você. A partir de você. Olhe lá no futuro, o que o meu filho pode ser. Pode ser que eu não consiga chegar lá, mas o meu filho vai chegar. Porque ele vai olhar para mim e ele vai ver que tem um pai e tem uma mãe que se rendeu ao Senhor Jesus. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo por vídeo, presencialmente, eu não sei se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você um dia já orou e falou assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Porque a minha vida começou a mudar quando eu fiz isso. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. A minha vida começou a mudar. Então, se você quer hoje que a tua vida mude, Rosana, mas eu já orei, mas já fiz isso, já entreguei minha vida para Jesus. Mas eu ainda tenho feito muita coisa errada. Se arrependa. Hoje é a noite para isso. O chamado do Senhor para nós nessa noite é isso. Arrependimento. Comece em você. Comece a partir de você a escrever uma nova história para os teus filhos. Comece a partir de você a ter uma nova história para a tua família. Como que você vai fazer isso? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E nós vamos apresentar diante do Senhor as nossas dificuldades, o nosso coração, aquilo que nós temos feito que tem desagradado o nosso Pai, aquilo que tem nos afastado de Deus, o pecado que nós não conseguimos nos libertar, nós vamos confessar agora para o Senhor. E vamos deixar aos pés da cruz do Senhor. Porque nós queremos ter filhos que alimentem uma geração inteira. Nós queremos ter filhos que vão ser bênção na vida de uma geração futura. Nós queremos ter filhos que serão reconhecidos como filhos de Deus. Amém, meus amados? Amém. Vamos orar? Você que está em casa agora também, ore. Chama sua esposa, seus filhos, orem com eles. E eu creio que Deus vai preparar um momento para você abrir o seu coração para o teu filho, se você tem feito algo que tem causado o afastamento do teu filho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor agora, Pai.
Nós erramos tanto, Deus. Nós pecamos. Nós agimos de maneira, Senhor, tão errada, Pai, até aqui. Mas hoje, Senhor, eu entendo que eu preciso me colocar diante do Senhor e pedir perdão pelos meus pecados. Porque eu quero, Senhor, que os meus filhos tenham um futuro, Senhor, diferente do meu. Eu quero, Senhor, que a minha geração, Pai, possam viver coisas que eu nunca vivi. Eu quero, Senhor, que os meus filhos cheguem em lugares, Pai, que eu nunca cheguei. Eu quero, Pai, que os meus filhos experimentem coisas que eu nunca experimentei. Eu quero, Senhor. Então, Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, pela desobediência. Me perdoa pelo pecado da desonra, Pai. Me perdoa, Senhor, pelo pecado, Pai, da falta de amor. Me perdoa, Pai, pelo pecado, Senhor, da idolatria, Senhor, ao dinheiro. Me perdoa, Senhor, por ter, Deus, falhado, Senhor, por ter sido duro com pessoas, Pai, que só precisavam ser amadas. Me perdoa, Senhor. Porque eu quero, Deus, eu quero fazer diferente a partir de agora. E você que agora quer entregar a tua vida para Jesus, você que nunca fez uma oração se entregando para Jesus, eu quero te ajudar nesse momento. Ore comigo. Pai, nesse momento eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Ti, Pai. Que sozinho eu não vou conseguir, Pai. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. E eu entrego a minha vida hoje ao Senhor Jesus. E peço, entra no meu coração, muda a minha história, Pai. Muda a minha vida, Pai. Para que a partir de mim, Senhor, os meus filhos tenham uma história diferente. Os meus filhos vivam, Senhor, uma história diferente. Pai, me perdoa pelos meus pecados. Eu lanço hoje aos pés da Tua cruz e peço para que o Teu sangue seja derramado sobre os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e que de lá nunca mais saia. Em nome de Jesus, eu me rendo a Ti. Em nome de Jesus. Meu amado, você que está... Eu não sei, aqui na igreja tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Você que está em casa, nos assistindo, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir que você dê um sinal na live, escreva aí, eu fiz. E alguém vai entrar em contato com você. Alguém da igreja vai entrar em contato com você, para te ajudar a começar a caminhar nessa nova vida em Cristo. Amém? Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que os teus filhos sejam reconhecidos sejam reconhecidos pelo homem segundo o coração de Deus que você é, pela mulher segundo o coração de Deus que você é, não pelo teu pecado. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor?